Olá, eu sou Maíra da Casa Maio, uma escola de aromaterapia, perfumaria, cultura e artesanato do aroma, que oferece cursos tanto presencialmente quanto pela internet. Na semana passada eu gravei um vídeo falando sobre óleos essenciais e grau terapêutico, e eu achei que ficou faltando uma outra explicação para que vocês entendam exatamente por que eu disse que não necessariamente um óleo precisa ser puro para ter ação terapêutica. Então eu vim hoje aqui falar sobre essa coisa que eu não sei se existe essa palavra. Bom, mas como linguista, eu acho que a gente pode inventar algumas palavras que não tem problema nenhum, que eu vou chamar de terapeuticidade dos óleos essenciais. Então, o que eu quero explicar para vocês é, do ponto de vista da terapeuticidade, quais são os quesitos que um óleo essencial deve preencher para ser terapêutico, né? Terapêutico, só a gente tem que lembrar, é uma palavra que tem uma raiz grega, chama terapêuticos, significa aquele que cuida, e justamente vem do trabalho de enfermagem, né? Deste trabalho de cuidar dos enfermos, é disso que vem terapêutico. Então, terapêutica é algo que cuida, né? Terapêutico é algo que cuida. O que eu queria principalmente explicar nesse vídeo é que a terapeuticidade de uma substância não é intrínseca a ela. A terapeuticidade não é uma qualidade de per se. A terapeuticidade é uma relação entre uma substância e o ser vivo, o organismo vivo que está entrando em contato com ela. Então, no caso dos óleos essenciais, os óleos essenciais, eles não são terapêuticos por conta própria. A terapeuticidade de um óleo essencial só existe a partir do momento que se estabelece uma relação, portanto, um contato, um uso deste óleo essencial por parte de um ser humano ou, por exemplo, um pet, né, um cachorro, um gato, caso o óleo essencial esteja sendo utilizado terapeuticamente com esses animais domésticos. Então, sendo a terapeuticidade uma relação entre a substância e o seu usuário, eu acredito que haja alguns fatores para que a gente determine se há ou não terapeuticidade neste óleo essencial. A primeira seria a dosagem que esse óleo essencial está sendo usado, a frequência em que este óleo essencial está sendo usado, depois a via de administração desse óleo essencial e, finalmente, o estado geral da pessoa que está utilizando esse óleo essencial. E existe um outro fator com relação à terapeuticidade, que é o fator que eu gosto de chamar de o imponderável, aquilo que ninguém prevê. Então, se vocês perceberem, quando a gente diz que uma substância é terapêutica, a gente só pode dizer que essa substância é terapêutica respondendo algumas perguntas. Em que dosagem que ela é terapêutica? Porque, vamos imaginar, eu tenho, por exemplo, 60 quilos, eu estou com febrão lá de 39 graus, vou tomar 10 gotas de Novalgina. A Novalgina vai ser terapêutica nessa dosagem para um febrão de 39 graus, para uma pessoa que pesa 60 quilos? Não. Possivelmente não. Claro que tem o fator imponderável e eventualmente até possa ser, mas na teoria não será. Outra coisa que precisa ser respondido é: essa substância será terapêutica nesta frequência? Então, por exemplo, se eu vou tomar, vamos dizer, um hormônio para tiroide. Então, de acordo com o peso corporal, você vai tomar uma determinada quantidade da levotiroxina, e aí Sintroid ou Tirox, essas coisas todas, e você terá que tomar a cada 24 horas. Então, se você eventualmente ficar tomando esse hormônio a cada 48 horas, por exemplo, ele será terapêutico nessa frequência? Mesmo que a dosagem única seja correta e ajustada para o seu peso corporal? A resposta é não. Então, a terapeuticidade, como vocês já viram, ela é dose dependente, que é um conceito extremamente comum dentro da farmácia, e a gente deveria, enquanto aromaterapeutas, parar de dizer que os óleos essenciais são terapêuticos em si e começar a dizer que os óleos essenciais, eles são terapêuticos, mas com fator de dose dependência. Uma outra questão é o seguinte, para a gente determinar se existe terapeuticidade naquele óleo essencial. Qual é a via de administração? O exemplo mais clássico é o seguinte, até um exemplo que eu trago da apostila do curso Introdução do IBRA, é um curso que eu dou há 10 anos já, quase 10 anos já. Então, o que acontece é o seguinte, lá tem um relato de caso de uma mulher
que se tratou de um mioma uterino e de cistos ovarianos, fazendo um protocolo que incluía ingestão de óleos essenciais, ducha vaginal e aplicação de compressa. Aí eu fico perguntando, se a via de administração fosse apenas a inalação desses óleos essenciais que ela utilizou, será que mesmo esse óleo essencial tendo terapeuticidade, indicação para esse tipo de caso, teria resolvido o problema? Não, com certeza não. Então, a terapeuticidade de um óleo essencial depende também da via de administração naquela situação. E, finalmente, para a gente determinar a terapeuticidade de um óleo essencial, é extremamente importante saber o estado geral de saúde daquele paciente, inclusive prever interações entre o medicamento alopático convencional ou, eventualmente, um outro fitoterápico que esse paciente esteja tomando e o suporte complementar dos óleos essenciais. Um caso extremo, um paciente, de repente, terminal, e aí você, né, entra com óleo essencial, por exemplo, que tem uma terapeuticidade para aquela doença da qual ele está sofrendo. Mas se o estado geral dele não permite uma recuperação tão extrema dessa maneira, não adianta. O óleo essencial ele pode até ser terapêutico em outras situações, mas naquela situação não. Então, a terapeuticidade não é uma qualidade intrínseca dos óleos essenciais. A terapeuticidade é uma relação que se estabelece entre os óleos essenciais e a maneira, a dosagem, a frequência e o estado geral da pessoa que vai utilizar esses óleos essenciais. E por que eu digo que a terapeuticidade tem um fator, sobretudo dentro das terapias complementares, e a aromaterapia se encaixa nesse sentido, que é o imponderável? Porque na experiência clínica, é uma coisa que certamente terapeutas florais já viram, reikianos já viram, massoterapeutas já viram, radiestesistas já viram, enfim, e homeopatas talvez já tenham visto também. Às vezes existe uma melhora de um paciente, a princípio com algum óleo essencial que não tinha indicação para aquilo. Como é que a gente explica? Bom, talvez o dia que a ciência conseguir explicar tudo, a gente tenha essa resposta. Enquanto a ciência não tem essa resposta, a gente prefere dizer que é o fator do imponderável, ou qualquer outro nome que você queira dar. Bom, explicado isso, eu acho que já fica bastante óbvio por que que uma substância, ou melhor, por que que não é, que não tem nada a ver, por que que é uma coisa banal dizer que os óleos essenciais têm grau terapêutico. Porque a terapeuticidade realmente não depende da substância em si, mas dessa relação estabelecida entre a pessoa e o óleo essencial, a dosagem, a frequência e a forma como está utilizando o óleo essencial. Agora, eu afirmei também naquele vídeo passado de que mesmo o óleo essencial adulterado poderia ser terapêutico, e é nisso que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. A adulteração de óleos essenciais, eu insisto, eu tenho uma palestra de quase 2 horas e meia de duração, gratuita, disponível no meu site, falando apenas sobre adulteração de óleos essenciais, então quem quiser ver, pega o link aqui embaixo. Então, a adulteração de óleos essenciais, ela pode ser feita de diversas maneiras. Ela pode ser feita, por exemplo, utilizando um outro óleo essencial puro para compor um óleo essencial caro. Pode ser feita através de um isolado natural de um óleo essencial puro para compor um outro óleo essencial. Pode ser feito com uma substância natural idêntica, porém de origem sintética, para compor um outro óleo essencial puro. Pode ser feito com, por exemplo, com uma diluição de um óleo vegetal carreador. Pode ser feito com uma substância que não vai ser um óleo vegetal, mas vai ser, sei lá, qualquer outra coisa como carreador. Pode ser uma mistura de óleos essenciais, pode ser um isolado derivado de petróleo. Então, tem N formas de um óleo essencial, infelizmente, N formas de um óleo essencial ser adulterado. Vamos imaginar que você pega uma adulteração de uma rosa que está feita lá com gerânio, por exemplo, e alguns outros isolados naturais. Aí você vai inalar essa rosa, de repente, para trabalhar uma questão de ansiedade, um pânico, uma fobia. Vai dizer que uma rosa que contém outros óleos essenciais, é uma rosa adulterada, adulterada com isolados naturais, com outros óleos essenciais, não será terapêutica para uma inalação num tratamento, num suporte, por exemplo, a um tratamento de pânico, de ansiedade? Gente, é difícil a gente afirmar se vai ser ou se não vai ser, mas tem grandes chances de ser, né?
Um outro exemplo, você pega, por exemplo, um óleo de hortelã que tem um mentol sintético lá dentro e você está aplicando na pele, de repente, para poder melhorar algum processo de dor. Basicamente, o mentol funciona porque ele está porque os nossos neurônios, os nossos nervos, eles param de transmitir o impulso da dor e começam a transmitir o impulso do frio. Vai dizer que esse mentol sintético não vai ser terapêutico para essa situação? Vai. Então, vocês percebem o que eu estou dizendo? Mesmo o óleo essencial adulterado poderia ser terapêutico. Agora, por que que nós buscamos óleos essenciais puros? Ninguém quer ficar consumindo óleo essencial adulterado. É a maior preocupação dentro da aromaterapia, a pureza de um óleo essencial. Por que essa preocupação tão extrema, se afinal de contas eu estou aqui dizendo para vocês que eventualmente até um óleo essencial adulterado poderia ser terapêutico? Porque quando nós buscamos uma substância pura, de origem natural, e sendo um óleo essencial essa substância, nós acreditamos que as moléculas estão de tal maneira em sinergia que os efeitos colaterais poderiam ser mais suaves, mais gentis, do que, por exemplo, uma droga sintética ou certamente do que um óleo essencial adulterado que eventualmente pudesse ter alguns sintéticos que pudessem fazer mal, um prejuízo realmente para o nosso organismo, em vez de fazer um benefício para o nosso organismo. Então, porque essa questão de querer um óleo puro é porque realmente nós queremos uma substância que tenha uma inteligência dentro dela, né? Não estou querendo dizer que drogas de origem sintética não têm uma inteligência dentro dela. O que eu estou querendo dizer é que existe uma inteligência, uma harmonia, uma sinergia entre essas moléculas que no uso tradicional de pelo menos, vamos falar em termos de aromaterapia moderna, que já vai fazer quase 100 anos que se usam os óleos essenciais, parece que são substâncias mais gentis em relação aos efeitos colaterais que essas substâncias podem provocar no organismo, quando utilizadas na posologia correta, com a indicação correta, do que, por exemplo, as drogas convencionais sintéticas. Drogas, medicamentos, né, gente? Estou falando de drogaria, as drogas lícitas. Não estou falando das drogas ilícitas. Então, deu para entender essa situação? Eu realmente insisto nisso. A gente precisa amadurecer o nosso mercado aromaterapêutico brasileiro, porque nós temos a oportunidade de criar um mercado maduro no Brasil, pela felicidade que nós temos de não ter preconceitos nem com a aromaterapia de origem francesa e nem preconceitos com a aromaterapia de origem inglesa. Então, já que nós somos um país de miscigenação e mistura, misturemos um saber científico com um saber tradicional, tenhamos bom senso na hora de falar sobre aromaterapia, de maneira que a aromaterapia possa vir a ser essa terapêutica do terceiro milênio, acessível a todas as pessoas e gentil, amigável, uma terapia do bem, tá bom? Então, um beijo e fiquem bem. Até!